Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Bem, pessoal, lembrando as nossas camisas, tá? Do movimento Seja Homem, tema artes marciais, ok? Show de bola, dry fit, uma boa malha, aquele precinho que vocês já sabem, tá certo? Contato, tô deixando aqui embaixo, ó, aqui embaixo na descrição, tá bom? Bem, pessoal, fui convidado para uma reunião de pais e mestres. Jesus. Vocês conhecem mais por reunião com pais e professores, tá certo? Reunião de escola. Bem, fazia muito tempo que eu não ia a essas reuniões. E assim, eu procuro, eu que convivo ainda em escolas, né? Hoje menos, porque sinceramente aguentar o baque é pesado, tá bom? Hoje as escolas se tornaram, é até complicado falar, porque as pessoas estão fora da realidade. Principalmente os pais, que estamos vivenciando tempos difíceis, né? Onde o próprio tempo, né? O próprio tempo, ele gerou um emburrecimento em todos nós, tá bom? Em todos nós. E eu procuro sempre deixar a fonte, né? Para que vocês, aqueles que queiram buscar esse conhecimento, fiquem à vontade. Tem um livro chamado Emburrecimento Programado. Tem um livro chamado também A Falácia do Socioconstrutivismo. E também tem o nosso livro, que é o Maquiavel Pedagogo, tá certo? E ele mostra muito bem, de Pascal Bernardin, mostra muito bem como esse emburrecimento programado foi elaborado ao longo dos tempos, tá? Desde 1950, ok? Então, tá as 3 fontes aí, procurem, massa, fiquem à vontade. Então, veja só, fui convidado para uma reunião de escola, né, com os pais. Então, óbvio, não é uma escola de grande porte, mas assim, uma escola com muita tradição, aqui em Olinda. Bem, o que eu pude observar, os professores, cada um falando da sua dificuldade de lidar com o aluno, principalmente, né? Tendo essa ferramenta que é o celular. Hoje em dia está complicado dar aula, porque os meninos querem levar os celulares para a sala de aula. E então cada professor daquele falou da sua dificuldade, da sua matéria, tá certo? E de que forma eles estavam vendo os alunos dos respectivos pais que lá estavam, certo? Eu fiquei calado, deixei que todos eles falassem. Apenas gesticulei com a cabeça, sim, né? Óbvio, como eles falavam alguma coisa que tinha algo a ver, né? Eu balançava a cabeça positivamente, certo? Até porque falaram de pandemia, falaram de indisciplina, falaram de falta de foco. E então eu estava esperando a minha vez, né? Então deixei professor de matemática, geografia, ciência. E no início, alguns pais, poucos pais, mas depois a sala ficou cheia, a sala era pequena e ficou muito cheia, tá? 6º, 7º, 8º e 9º ano, esses pais. Resumo da coisa. Como eu trabalho como educador físico também, e psicólogo, e especialista, então quando eu falo de comportamento, está dentro da minha área. Quando eu falo de foco, está dentro da minha área. Por quê? Porque eu também sou grão-mestre em artes marciais. Então, e outra coisa, eu tenho vasta experiência dentro de escolas, tá bom? Inclusive sala de aula também.
Na licenciatura, eu dei aula em sala de aula. Aqui na Escola Áurea de Moura Cavalcante e em outras escolas também já participei nessa função de agregar o conhecimento. Mas no Brasil é assim. Quem fala a verdade, pessoal, é tido como um indigente, que não deveria nem estar ali. E muitos professores com um pensamento esquerdista, já dizia o Antônio Gramsci, todos serão socialistas sem saber que são, mas eles não sabem que são. E eles vêm com um pensamento. Só que, quando os professores geram esse pensamento, e eles geram o problema, nós, como pais, nós temos que saber aonde está a origem do problema. Porque você sabendo a origem do problema, muita coisa na sua cabeça vai diminuir. Muita confusão na sua cabeça irá diminuir. E como eles falaram em pandemia, falta de foco, indisciplina, ansiedade dos alunos, notas baixas. Quer dizer, eu fiz um compilado na minha cabeça e na vez que eu tentei falar, pouco eu falei, eu tentei, vamos dizer, mapear, fragmentar cada ponto para que os pais que estavam lá entendessem de onde começou tudo isso. Um exemplo, falaram de violência contra professor. Oba! Desde o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que muitos não sabem nem o que é, muitos pais não sabem nem o que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos problemas com alunos em sala de aula, porque foram dando subsídios para que o seu filho e os alunos, eles interpelassem seu professor agressivamente, certo? Se a gente pegar um pouco mais o nosso, meu Deus do céu, o nosso patrão da educação, nosso Paulo Freire, Paulinho, vocês percebem que ele coloca o aluno e o professor no mesmo patamar, porque ele é marxista. Ele agregou a luta de classe, eu não vou estar explicando aqui, a luta de classe do nosso queridíssimo Karl Marx, na questão da pedagogia. Ele não era nem pedagogo, viu? Pessoal, Paulo Freire não era pedagogo não, tá? Então, agregou isso aí. Então, a violência que os alunos estão perpetuando contra o professor, isso já vem de longa data. Não foi depois da pandemia. A questão da falta de foco é a mesma coisa. Onde é que um filho que não tem disciplina, ele vai ter foco para alguma coisa? Os pais, eles liberaram tudo, até porque hoje em dia muitos pais, muitos pais, uma boa parcela de pais, terceirizam a educação do seu filho, entendendo que a educação é primórdio, primária de pais. Os pais que têm que dar educação. O ensino, a potencialização, a forma como que o seu filho vai potencializar os dons que ele tem, que seja ele inato ou adquirido, será através do professor. O professor, não educador. Entenderam? Então percebam que aí a gente já está entendendo como é que a coisa foi gerada. O ECA, Paulo Freire, né? O nosso sistema socioconstrutivista, né? Que muita gente não sabe nem o que é esse método, porque o único método cientificamente comprovado é o fonético, certo? Então tem aí um rapaz chamado Carlos Nadalim, que ele fez o grafogame, que é muito interessante, certo? Está ajudando muita gente a aprender a ler, a alfabetizar. Então, tem muita coisa boa aí. Então vamos lá. Falta de foco, a gente já descreveu um pouquinho aqui. O assunto é muito vasto, tá? E para eu poder direcionar num vídeo desse, teria que ser 1 hora, 2 horas, tá bom? Para que cada passo eu pudesse intermediar.
ok? E o que eu estou falando aqui é através de muitos estudos e muitas pesquisas que eu fiz durante anos, viu? Professores. Aqui quem está falando é um professor também, certo? Com licenciatura, com um especialista com pós-graduação em TCC, antes que alguém fale, tá bom? E na descrição, está aí embaixo, ó, na descrição aqui, está bem claro o meu CRP e o meu CREF, tá bom? Tá bom? Fora a questão do meu registro também das artes marciais. Se é pouco, se isso é pouco, eu não sei o que é muito para vocês. E como especialista em psicologia, principalmente TCC, terapia cognitivo-comportamental, óbvio, essa pandemia trouxe e vamos ter aí uma onda de 6 anos com muita ansiedade. O Brasil já é um país mais ansioso do mundo, pessoal. E principalmente atinge as mulheres, né? As mulheres estão tomando muito ansiolítico, calmante, vamos se ligar aí, né? E então, quer dizer, juntou fora essa questão também da manipulação do comportamento. Porque muitos professores de matemática, de geografia, de português não entendem como é a manipulação do comportamento. Ele pode entender da manipulação dos números, da manipulação dos verbos, aquela junção, né? Mas do comportamento, deixa para os especialistas. E não só tem professores especialistas de um lado só não, de um campo só não, existem de um campo e de outro. Existem pessoas que pensam positivo e existem pessoas que pensam negativo. Nós temos que deixar que as pessoas utilizem do seu argumento. A gente tem que argumentar, entendeu, professores? Falta, o pior que muitos professores falaram ali, e muitos deles, falta de educação. Porque, professores, se vocês aprendam isso. Se vocês estão em reunião com os pais, né? Cada professor tem o seu ponto de fala, certo? Mas se você vai divergir do professor, do outro professor, ou se você tem alguma coisa contra ele, deixa para outra reunião. Não expõe isso claramente na frente dos pais. Aprendam a respeitar a fala do outro, principalmente professores com um cunho, a coisa politicamente, né? A sua ideologia marxista, socialista, tá certo? Então, aprendam que, olha, dizer para a gente de esquerda aprender alguma coisa é complicado, porque os caras, pelo que eu vejo aí, estão totalmente doentes. Eles são doentes, porque eles não aceitam a realidade. Eles vivem numa abstração eterna, tá bom? Mas, fui taxado de quê? Que eu estava usando a coisa politicamente. E em nenhum momento naquela reunião, quando eu comecei minha fala, eu estava utilizando a questão da política. Eu estava utilizando o seguinte, que houve uma manipulação através dos meus estudos, certo? Foi muito claro isso, né? Até porque eu sou especialista em comportamento, eu sou especialista em artes marciais e especialista em outras áreas que eu não vou adentrar aqui, tá certo? Resumo da coisa. Muito se falou em aluno. Os próprios professores falavam aluno para cá, aluno para lá. E eu disse assim, olha, nós temos que saber, pais e professores, qual é a diferença entre aluno e estudante. Eu acho que nem mesmo os professores sabiam dessa diferença, porque eles só falavam em alunos. Então, aluno é aquele que chega em sala de aula, dá o seu presente, faz alguma coisa e acabou. Ele está ali para ser o aluno. Estudante não. Estudante ele é antes, durante e depois ele estuda. E hoje em dia a gente sabe que é muito complicado. Por quê? Porque você direcionar foco, ansiedade, essa coisa da pandemia, a violência, que já antes, professores, antes da pandemia já tinha muita violência, professor. Coisa que foram vocês mesmos que ajudaram a fomentar essa violência, professores. Entenderam?
Ah, mestre, como é que foi isso? Eu não vou estar aqui para explicar. Vão estudar, vão ver o ECA, né? Vejam quem vocês estão aí, ó, colocando, ó, nota 10 para a educação, e vejam que a nossa educação não está chegando em canto nenhum. Vamos parar de abstrair, vamos assumir a realidade. A educação brasileira é péssima. O PISA está para mostrar isso aí. Eu falei lá na reunião do PISA, que muitas pessoas, muitos pais, muitos professores não sabem nem o que é, de tão integrantes na educação que são. Então, nós temos inúmeros problemas na educação brasileira, começando pelos professores, certo? Um ou outro se destaca, a maioria, principalmente os professores mais novos, ideologicamente fora do padrão, certo? Porque se eu fosse um proprietário de escola, eu selecionaria muito bem os meus professores, certo? Através de uma reunião, através do seu pensamento político, tudo isso influencia, porque muitos professores, donos de escola, que contratam esses professores, eles estão ideologizando seus alunos. Muitas vezes eles nem sabem o que é, mas o pensamento de politicamente, dentro de uma sala de aula, eles estão influenciando seus alunos negativamente. E nós temos que entender o seguinte, aonde a educação brasileira está chegando. Você que é professor de matemática, que estava lá ciscando, não é? Eu sei do seu problema, eu entendo seu problema. Agora sim, do jeito que você passou pelo problema, se teve um parente seu doente, eu também tive, minha esposa, minha filha, tudo doente de Covid aqui também. Eu tive outros parentes também, minha cunhada e tantos outros que eu gosto muito. Eu tive um colega de sala de psicologia que faleceu, que Deus o tenha, de Covid também, certo? Mas as doenças matam muita gente durante todo o ano. Sempre mataram. Os nossos hospitais sempre tiveram cheios, abarrotados. Não é de hoje que nós temos problemas da saúde. Não é de hoje que nós temos problemas com a educação. O único problema que a gente tem agora, que foi potencializado, é a parte psíquica, psicossomático. Entenderam bem? Vocês não sabem o que é. Então, pais, primeiro, dá uma votação agora de homeschooling, que é você ensinar seu filho em casa. Tem muitos parâmetros, tá certo? Muito interessante o homeschooling, né? Obviamente, nem todo mundo vai fazer o homeschooling, certo? Mas é interessante ver novas vertentes, que já é bem antigo, outras vertentes de aprendizado, tá bom? Porque nas escolas hoje em dia, é complicado. Seu filho não está aprendendo quase que nada. Tanto é que coloquem nos comentários, os alunos estão passando, pessoal, sem saber de coisa alguma, ou eu estou falando alguma mentira. Quer dizer, hoje em dia no Brasil, se você falar a verdade, você é taxado como louco, você é taxado de tudo. Se você ficar mentindo, você ficar enrolando, aí você é bom. Então eu não estou aqui para enrolar ninguém. Eu não estou aqui, eu estou aqui sim para fazer o meu papel, eu estou aqui para poder repassar para vocês, principalmente os pais que não estão dentro de escolas. Eu fui agora fazer uma apresentação de capoeira na escola daqui do município de Olinda. Meu Deus do céu, não tem futuro. Não tem futuro, pessoal. Nós temos que entender que tem uma coisa chamada indústria 4.0 que vai precisar de pessoas bem qualificadas. E o que está dando em sala de aula, o que eu vejo nas salas de aulas hoje em dia, não é qualificação, é apenas um emburrecimento. E para poder modificar isso tudinho, nós precisamos de 50 anos. 50 anos. Essa geração tem que morrer para nascer outra geração de novo, para poder mudar a educação brasileira. Porque uma educação voltada à ideologia de gênero, sem foco, a balbúrdia, a bagunça, não vai chegar em canto nenhum. Eu ainda não vi, eu ainda estou para ver alunos indisciplinados chegar em algum canto, gente. Então é uma realidade, tá bom? Agora, se vocês acham que o grão-mestre aqui está falando bobagem,
Dê uma passadinha na escola, lá pra ver, na hora do recreio, na hora do recreio, tô botando até som agora de cúmbia, de Anitta, de tudo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. As meninas e os meninos vão pra cima de bancas, dançar dancinha do TikTok, pelo amor de Deus, pessoal, isso em sala de aula. Então vocês acham que essa geração vai pra onde? Só na cabeça de vocês, professores, que essa geração vai chegar em algum lugar, é a pior geração que tem. Já comprovada cientificamente, está comprovada por pesquisas. Então, primeiro, vamos até a realidade, vamos ter mais percepção, vamos estudar mais, pessoal, principalmente os professores, que infelizmente, dinheiro vocês recebem demais. E já dizia Olavo de Carvalho, para o que vocês dão, vocês recebem muito. Muita chuva aqui em Pernambuco, tá certo? Muito alagamento aqui, eu tenho aqui em Olinda. Vou terminar o vídeo por aqui, já ficou longo demais. Mais uma vez, nossa camisa aqui do movimento Seja Homem, certo? Tema artes marciais, P, M, G e GG os tamanhos, tá certo? Educação, infelizmente, Brasil falida, tá bom? Essa é a realidade. Agora, quem quiser ficar no mundinho de Nárnia, que fique. Não podemos fazer mais nada, tá certo? Não podemos fazer mais nada, porque foram 35 anos de um movimento que a gente tem que entender, um movimento político chamado socialismo, que a gente tem que entender isso, tá bom? O Grão-Mestre fica por aqui, dá um like, comenta e pode colocar os comentários aí, tá certo? Quem for contra a minha pessoa pode ficar à vontade. Massa, movimento Seja Homem.